A maldição da Ponte 2. No meu sítio existe uma ponte, conhecida por praticamente todo mundo como Ponte 2. A cidade é cortada por um rio e há mais ou menos 20 anos construíram essa segunda ponte para conectar os pontos mais distantes da região. Só que desde o começo, aquele lugar sempre teve algo estranho. A iluminação era péssima. Mesmo recém-construída, a ponte parecia escura demais durante a noite. Tudo começou no mês de março, perto da Semana Santa, época em que aconteciam os dias mais fortes de festas da cidade. Naquele ano, depois do desfile da primavera organizado por um famoso jardim de infância particular, algumas pessoas decidiram atravessar a Ponte 2 de madrugada para guardar os carros alegóricos. Foi aí que aconteceu a tragédia. Um dos carros alegóricos estava atravessando a ponte quando uma plataforma se soltou no meio do caminho. Havia também uma caminhonete com alguns jovens, entre eles um casal recém-casado. Quando o rapaz percebeu que a plataforma vinha na direção deles, pulou desesperadamente da carroceria da caminhonete, mas caiu com violência contra o asfalto e ficou irreconhecível. A esposa dele se levantou assustada ao vê-lo saltar. Nesse instante, a plataforma atingiu a jovem em cheio e a decapitou. O corpo dela ficou sobre a ponte, mas a cabeça foi arremessada para o rio. Existem versões que dizem que ela segurava um bebê nos braços e que a criança ficou coberta de sangue, ainda preso ao corpo da mãe. Mas sinceramente, não sei se essa parte é verdade. O que todo mundo sabe é que depois daquele acidente, algo mudou naquele lugar. Desde então, praticamente todos os anos, na mesma época, acontece algum acidente terrível na Ponte 2. Um ano depois, um rapaz que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos morreu ali após bater violentamente o carro. Depois vieram acidentes de moto, mortes em rachas clandestinas e várias outras tragédias. Uma das histórias mais conhecidas conta que 2 amigos apostavam corrida, um de moto e outro em uma caminhonete. Antes de entrarem na ponte, uma mulher muito bonita, de pele extremamente branca, pediu carona ao motorista da caminhonete. Ele deixou ela entrar, mas ao atravessar a ponte, o motociclista ultrapassou o amigo por causa da velocidade e seguiu em frente. Só percebeu depois que a caminhonete não aparecia mais. Quando voltou para procurar o amigo, encontrou o veículo destruído no barranco abaixo da ponte. O rapaz estava morto e preso nas ferragens, mas a mulher não havia sinal algum. Taxistas também contam histórias estranhas daquele lugar. Alguns dizem que passageiros entram no carro e desaparecem pouco depois. Outros motoristas de caminhonete juram sentir como se o peso caísse na carroceria durante a madrugada, mesmo sem ninguém ali. O caso mais recente foi o de um jovem que sofreu um acidente de moto. A motocicleta ficou destruída em cima da ponte, enquanto o corpo dele foi lançado mais de 10 metros para baixo. E segundo os moradores da cidade, essas são apenas algumas das histórias ligadas à Ponte 2. Fomos abduzidos. Isso aconteceu comigo e com meu ex-noivo. Naquela época, estávamos na casa dos pais dele. Era noite e vale mencionar que eles moravam numa área de floresta. Nós já tínhamos dormido. Não lembro exatamente a que horas eram, mas lembro que durante a madrugada virei a cabeça para o lado da janela e vi uma figura humanoide pulando, com algo parecido com uma antena no meio da cabeça. De repente vi uma luz muito intensa, tanto que chegou a me cegar.
Lembro de ter visto que meu noivo e eu estávamos deitados naquelas mesas onde os médicos examinam os corpos. Ele estava de bruços, olhando para mim, com uma expressão de cansaço, e eu estava de barriga para cima. Depois disso, eu mexi os olhos e via 6 figuras humanoides com as mesmas características daquela que vi na janela. Só que dessa vez, elas eram altas, tinham cerca de 2 metros cada uma e usavam algo parecido com um tipo de casaco longo e enorme. Não lembro exatamente da aparência delas, mas eram cinzas e estavam todos ao meu redor. De repente, acordei na cama. Já eram 11 da manhã. Meu ex-noivo acordou ao mesmo tempo que eu e disse: "Você também sonhou isso, não é?" Eu perguntei o que ele tinha sonhado e quando começamos a conversar, percebemos que nossos sonhos coincidiam perfeitamente. Depois disso, dormíamos com a luz da área externa acesa. É a primeira vez que conto isso. Por mais que tentamos lembrar mais do que aconteceu, nunca conseguimos. Tivemos medo de recorrer à hipnose para descobrir a verdade. As 2 mulheres. Há alguns anos, eu dirigia pela rodovia às 7 da manhã em direção à cidade do México. Enquanto eu subia a estrada, vi 2 mulheres caminhando pelo acostamento. Eram altas, muito magras, com cabelos negros e longos até a cintura. Estavam extremamente elegantes. Usavam calça jeans, blusas de manga comprida e carregavam bolsas no ombro esquerdo. O que mais me chamou a atenção era que as 2 caminhavam lado a lado, completamente em silêncio, sem conversar, sem olhar uma para a outra, apenas caminhando. Passei por elas e continuei viagem normalmente. Cerca de 3 quilômetros depois, parei em um posto na beira da estrada para abastecer. Mal tinha pedido combustível quando vi aquelas mesmas 2 mulheres passando logo atrás do frentista. Na mesma hora eu senti um arrepio. Como aquilo era possível? Eu estava de carro e elas estavam a pé, e mesmo assim tinham chegado praticamente ao mesmo tempo que eu. Pensei em chamá-las ou perguntar alguma coisa, mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era uma boa ideia. Então apenas entrei no carro novamente e fui embora sem olhar para trás. A sombra na caminhonete. Meu pai trabalhava viajando pelas estradas. Em uma noite de viagem com um colega, o pneu da caminhonete em que estavam estourou. Quando meu pai desceu do veículo, sentiu um cheiro forte de animal morto no ar. Enquanto trocava o pneu, ele ficou embaixo da caminhonete e começou a ouvir o colega discutindo com alguém. Por causa do barulho do motor, não conseguia entender direito o que estava sendo dito. Então viu o colega descer da caminhonete. Conseguiu enxergar apenas os pés dele. Quando o homem se aproximou, falou assustado: "Cara, me diz que você ficou o tempo todo embaixo da caminhonete." Meu pai respondeu: "Sim, eu te falei que ia trocar o pneu." Então o colega disse: "Eu juro que tinha uma sombra de um homem atrás da caminhonete, fazendo sinal para eu dar ré. Eu achei que era você brincando comigo, então mandei você parar e trocar logo o pneu." Mesmo assustado, meu pai tentou manter a calma e disse para ele não ter medo. Depois conseguiram trocar o pneu e seguiram viagem. Na próxima parada em um posto de gasolina, o colega comentou de novo:
Cara, desde a hora que a gente parou, aquele cheiro de animal morto estava muito forte. Depois que o colega contou ter visto, meu pai nunca mais descartou a possibilidade de que realmente havia uma presença ali naquela estrada. Coincidência ou castigo? Meu amigo trabalhou durante um tempo com um engenheiro responsável por obras e reparos em rodovias. Em uma dessas obras, planejavam ampliar um trecho da estrada. O problema é que naquele local existiam várias cruzes à beira da pista, marcando os pontos onde pessoas haviam morrido em acidentes. Um dos trabalhadores comentou isso com o engenheiro, dizendo que aquele trecho carregava uma energia pesada e que muita gente respeitava aquelas cruzes. Mas o engenheiro não acreditou em nada disso. Ele dizia que tudo aquilo era besteira, superstição de gente ignorante. Costumava debochar das cruzes e fazia piadas sobre as histórias envolvendo os mortos da estrada. Os meses passaram e a ampliação foi concluída. Quando finalmente liberaram um novo trecho da rodovia, aconteceu algo que abalou todos os funcionários da obra. O filho do próprio engenheiro morreu justamente naquele mesmo ponto da estrada. Depois da tragédia, alguns trabalhadores disseram a ele que aquilo tinha sido consequência das zombarias e da falta de respeito com as cruzes das pessoas que haviam morrido ali. Não sei se foi coincidência, castigo ou apenas uma tragédia cruel do destino, mas segundo quem trabalhou naquela obra, o engenheiro nunca mais voltou a rir daquele assunto.